o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas, e do terreno tenho recolhido também muitos inputs, muitas reflexões, e são essas precisamente que vos gostaria de partilhar. Eu sei que o tema se chama Implementação, Monitorização e Avaliação do PAD, mas eu prefiro falar de um processo que temos entre mãos, que começa por uma disrupção, mas que é uma excelente oportunidade para a transformação das escolas. E, portanto, antes de falarmos exatamente do PAD, 2 ou 3 notas sobre aquilo que é o momento e o contexto em que esta transição digital ocorre. Como dizia há pouco o Dr. João Gonçalves, no fundo, há um contexto extremamente negativo que acaba por trazer, paradoxalmente, também impactos que acabam por ser positivos. Estes 2 confinamentos que vivemos, nós e em muitos outros lugares do mundo, que mobilizaram no primeiro confinamento cerca de 1,9 mil milhões de estudantes que ficaram em casa e que aos professores transformou por completo aquilo que era o seu dia-a-dia, foi também uma oportunidade para que muitas pessoas, e em primeiro lugar os professores e alunos, dessem o seu melhor e se adaptassem numa tentativa de trazer alguma normalidade àquilo que era a vida dos alunos. Foram tempos de transformação, foram tempos de superação, foram tempos de mudança contínua. E, aliás, esta mudança foi pela Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, foi muito, digamos, sublinhada pela dedicação que se notou em todos os professores que abraçaram o desafio de deixarem as suas aulas ativas e de não deixarem, pelo menos tentarem não deixar os alunos para trás. Isto foi um processo que começou em Portugal, como sabem, em março, e onde os professores foram ganhando cada vez mais força, mais competências, mais confiança, e acabou por ser uma oportunidade única de recuperar aquilo e de conseguir aquilo que foram muitas tentativas de projetos na área de investimento da área digital na educação que houve em Portugal. E é importante, do meu ponto de vista, olhar também para trás e percebermos onde é que estamos hoje, o que é que conseguimos no último ano, que foi muito, mas também aquilo que podemos aprender dos últimos anos. Foram mais de 35 anos de iniciativas e investimentos muito grandes, alguns com uma grande notoriedade mundial e reconhecimento, e onde foi feita muito investimento, tanto na formação de professores, tanto nos equipamentos, e foi um investimento que, do meu ponto de vista, pecou de alguma forma pelos seus resultados. Os resultados que tivemos não corresponderam à ambição e ao pensamento que surgiu quando foi desenhado. Houve algumas razões, do meu ponto de vista, para que aquilo que as equipas na altura que trabalharam nesses projetos, elas deram o melhor de si, mas ainda assim houve poucos resultados práticos na mudança de práticas na sala de aula. Porque quando nós falamos de tecnologias na educação, tecnologias digitais, falamos no impacto que elas têm na sala de aula e em último lugar, naquilo que são os resultados das aprendizagens dos alunos. Mas dizia eu, algumas razões podem estar por detrás destes limitados impactos, as poucas práticas que houve de monitorização e avaliação, de recolhas de evidências, de indicadores que permitissem mostrar que de facto há uma relação direta entre aquele investimento e os resultados. Houve também alguma resistência por parte de professores naquilo que era a sua mudança de paradigma na sala de aula e estamos a falar há 30 anos atrás, de novos modelos colaborativos de trabalho e também, de alguma maneira, houve uma visão restrita do potencial das tecnologias no contexto educativo. Esta visão restrita é, aliás, sublinhada numa publicação da Comissão Europeia e que está, aliás, na origem daquilo que é o Digicomp.org, que veio criar a Selfie, a famosa Selfie, que é hoje o instrumento fundamental de diagnóstico para a elaboração do PAD. O que reflete sobre essas experiências, não só em Portugal, mas em todo o mundo, é, no fundo, a utilização, uma visão muito restrita do potencial
do digital nas organizações educativas, que acaba por se centrar exclusivamente numa perspectiva pedagógica, de melhores aprendizagem, de inovação nas práticas pedagógicas, como se a transformação digital fosse apenas da exclusiva responsabilidade dos professores. Isto não é verdade, aquilo que se percebe é que tem de ser toda a escola, no seu conjunto, a transformar as suas práticas, a melhorar a sua eficácia, como por exemplo ao nível da sua comunicação, da colaboração mais fácil dos professores, do melhor funcionamento da escola com menos burocracia, porque não é possível pedir sempre mais e mais aos professores para serem melhores professores, para produzirem melhores aprendizagens e ao mesmo tempo afogá-los em burocracia. E, portanto, também do ponto de vista do potencial do digital, esta é uma área que, do meu ponto de vista, tem que ser e deve ser, e foi isso mesmo que são as recomendações, deve ser pensada pelas próprias escolas nesta estratégia do digital. No fundo, aquilo que o PAD traz é precisamente, reflete estas conclusões, estas reflexões, e traz, no fundo, uma cola de intencionalidade e de compromisso que antes, durante estes últimos 35 anos, não houve. É a grande mudança que se vê neste desenho. Também tem equipamento, também tem conectividade, também tem formação, mas é preciso dar cola a todas estas peças, e a cola é feita por equipas que pensam um projeto, que pensam estrategicamente e que pensam do ponto de vista de objetivos e de atividades que servem o projeto educativo da escola em 3 dimensões. Esta, do meu ponto de vista, é a grande novidade neste processo de transição digital. Mas eu tenho aqui uma visão um bocadinho particular sobre a oportunidade que o PAD nos dá e não sei até que ponto, neste momento de construção de PAD, aquilo que se está a fazer é, de facto, aproveitar esta oportunidade para repensar a escola, para criar disrupções em termos de criar um futuro novo para a escola, um novo modelo pedagógico, novos atores, como é que se pode criar novos modelos de avaliação, ou pelo menos aqueles modelos que sempre falaram, como a avaliação formativa ou pedagógica, se é possível, através das tecnologias digitais, concretizar aquilo que há muito tempo as escolas estão a pensar. No orador anterior falava, é uma oportunidade para resolver velhos problemas, mas eu penso que tem que ser uma oportunidade para antecipar problemas que ainda não aconteceram e estarmos preparados para um futuro de situações inesperadas, mas que nós, apesar de tudo, queremos antecipar e preparar. E por isso, naquilo que é a definição dos objetivos do PAD, eu penso que é importante, perfeitamente importante, utilizar o check-in e a selfie, 2 instrumentos fundamentais, mas não é possível pensar num plano sem o ligar ao projeto educativo, sem refletir as questões da avaliação interna ou dos observatórios e da avaliação externa. Portanto, são esses vetores que me trazem informação para perceber o que é fundamental para a minha escola e em que medida é que o digital me vai ajudar. Portanto, do meu ponto de vista, é um pouco esse o processo e não apenas os resultados da selfie, porque muitas vezes a selfie define e faz um diagnóstico sobre uma estratégia digital e às vezes essa estratégia digital nem sequer existe na escola. Queria partilhar convosco um questionário que apliquei a alguns que entretanto tinham pedido para partilhar um questionário que tenho usado em termos de trabalho, estas conclusões dizem respeito a 6 QFAIs, do norte ao sul do país, e com 206 respostas. E uma das perguntas que colocava era saber se o projeto educativo das escolas incluía alguma área específica sobre as tecnologias digitais. De alguma forma, tínhamos uma percepção do que era a cultura digital da escola. 46% não tem. Não há qualquer referência como se de facto o digital fosse algo separado. E isto também, eu diria, é um indicador e constitui um indicador, por exemplo, para os embaixadores digitais para perceber a realidade das suas equipas e das suas escolas. Outro dado interessante tem a ver com o momento em que passamos e se de alguma forma as escolas revisitaram os seus projetos educativos. Isto porquê? Porque não é necessário revisitar projetos educativos alinhados
com o ciclo da liderança das escolas. Num ano vivemos muita coisa diferente e, portanto, do meu ponto de vista, faz sentido revisitar o projeto educativo. E 64% das escolas não olhavam para o seu projeto educativo, não o reviam há mais de um ano e 22% há um ano. E, portanto, isto é um caldo que eu penso que existe e que temos que ter, que temos de conhecer para perceber quais são os saltos qualitativos e a dimensão dos desafios das equipas digitais dentro de cada escola. Outras questões que foram perguntadas era, na perspectiva que tinham, quais eram os principais benefícios do PAD. E interessante, e de alguma forma no sentido daquilo que tem vindo a acontecer em todos os investimentos e projetos de tecnologias digitais na educação, 66% investem e dizem que é sobretudo a dimensão pedagógica e apenas 12% ou 15% a questão do funcionamento da escola. Ou seja, não há aquilo que tem a ver com a visão global e articulada do impacto nas três dimensões, há claramente um foco sobre as práticas pedagógicas, sobre a dimensão pedagógica, mas que eu diria que é naturalmente aquela mais em que as pessoas são mais confortáveis. Eu sei que já falaram várias vezes das dimensões do PAD, permitam-me também partilhar convosco aqui as minhas reflexões sobre estas dimensões e aquilo que eu penso que se deve ir mais além na reflexão e construção do PAD. Fala-se em liderança, eu penso que o que é necessário pensar não é a liderança digital, mas são novos modelos de liderança que têm que existir na escola, mais transparentes, mais participativos, os que forem necessários a cada escola e onde, mais uma vez, a tecnologia digital é um instrumento para conseguir este objetivo. Fala-se apenas em trabalho colaborativo de professores, mas temos de ir mais além nesta visão. É uma estratégia de comunicação, de parcerias com a comunidade educativa e seguramente que as tecnologias digitais têm desempenhado um papel fundamental. Fala-se em desenvolvimento profissional, eu acredito que é uma oportunidade também para a formação ser gerida de uma outra forma, com uma responsabilização maior, quer dos diretores das escolas, quer dos professores, mas é uma oportunidade, no fundo, de gerir os recursos humanos dentro da escola de uma outra forma. Falta, do meu ponto de vista, aqui uma outra dimensão, que é da gestão e de suporte e apoio à tomada de decisão dos diretores. Se a tecnologia, do ponto de vista organizativo, pode fazer, é simplificar processos, é tornar a escola mais eficaz, é eliminar informação e é, sobretudo, tornar informação em conhecimento, e isto é algo que a escola não faz e deve fazer porque em muito pode beneficiar. Em termos das dimensões do PAD relativamente à tecnologia digital, elas no fundo são, digamos, a energia na versão mais ecológica, elétrica para o carro, ou menos ecológica, a gasolina, também para o carro, mas é a energia no fundo que põe o projeto e a transição digital a acontecer. E tem sobretudo a ver com infraestruturas, equipamentos, acesso à internet e plataformas digitais. É uma área onde as escolas, do meu ponto de vista, não é o seu core, não é a área fundamental, e onde, por exemplo, há aqui uma dimensão absolutamente importante que tem a ver com a gestão de sistemas e segurança que a escola tem que também preparar e pensar, sobretudo quando vai ter e já está a receber tanto equipamento. E por último, as questões relacionadas com a área pedagógica, e essa própria selfie traz um manancial de informação que é muito, muito, muito positivo e muito interessante, mas que do meu ponto de vista ainda está a faltar uma reflexão mais exigente sobre aquilo que o digital nos pode trazer para acrescentar valor àquilo que hoje se faz em termos de transformação das práticas com a tecnologia. Eu costumo dar este exemplo de algumas plataformas digitais como o Google Classroom, o Teams, o Moodle, que hoje são plataformas assíncronas de gestão de aprendizagem, onde há muita informação que está recebiada e para a qual ninguém trata essa informação. Aquilo que hoje se chama os Learning Analytics
é um tratamento de informação que se pode devolver em conhecimento aos professores para ajudar a personalizar a própria aprendizagem do aluno. Em relação aos desafios do PAD, as respostas foram muito interessantes, sendo que se destaca a resposta relacionada com a dimensão tecnológica. Essa é aquela que, do ponto de vista das escolas, vai ser a mais difícil. E se é a mais difícil, eu diria, a conclusão é simples, será naturalmente a prioritária em termos de elaboração do PAD. O PAD tem de ser muito simples e, portanto, este tipo de análises podem ajudar à simplificação na sua organização. A segunda, a dimensão organizacional, no que diz respeito à formação de professores e à tal estratégia de uma visão digital, e 31%, que eu chamo de dimensão humana, tem a ver com a resistência dos professores, que é sempre, em todos os questionários que aplicamos, porque é que é difícil fazer isto? Por causa dos professores serem resistentes. Não sei em que medida isto é um chavão, mas independentemente de serem professores ou não, o que é certo é que em qualquer projeto de mudança, a reação das pessoas, normal, professores, médicos, alunos, é a resistência. Aliás, dizem, enquanto transição digital é um processo, é um projeto de mudança e, portanto, vai haver e vão decorrer muitas resistências, que é no fundo a tal dimensão humana, porque estão, costuma-se dizer, na zona de conforto, enfim, muitas coisas se podem dizer a propósito deste tema. Mas isto é essencial porque só com as pessoas, através das pessoas, é que este projeto e as organizações conseguem mudar. E, portanto, do meu ponto de vista, isto tem que ser pensado também como uma dimensão para ultrapassar os desafios do PAD, que, no meu ponto de vista, tem a ver com uma cultura de gestão mais centralizada em termos de definição de objetivos, de indicadores, de monitorização, de avaliação de impactos e resultados. Como sabem, não há esta prática, esta tradição, o próprio Ministério não o faz, não há números de objetivos para depois podermos avaliar. E, portanto, o PAD tem que ter essa informação para se perceber qual é o seu progresso. Por outro lado, a resistência à mudança, já falámos, mas também o tempo disponível para o fazer e para o acompanhar. Eu sei que, nesta altura, todas as escolas, todas as equipas estão muito pressionadas. Penso que é preciso, relativizar esta importância, não tanta importância, mas a necessidade de fazer um PAD perfeito. Ele não é um instrumento estratégico, é um plano de ação que é em construção. Isto foi muito reforçado pelo António, é um processo em construção e, portanto, é preferível ter coisas muito simples, muito tangíveis, de imediato, no próximo ano, do que juntarem às 500 mil coisas que estão a fazer neste momento, mais esta do PAD que tem que ser perfeito. Só para terminar, no domínio da gestão da mudança, que é um tema que me é caro, no fundo trata-se de como é que eu vou preparar toda a escola, e não só os professores, também os alunos, para os ajudar neste processo. Eles têm de compreender o que é o processo e quais são os benefícios para decidirem fazer parte da mudança. A componente da formação, que tem a ver com o aprender como se faz e, sobretudo, no domínio dos professores, é importante, mas não é suficiente. Não significa que eles vão transformar as práticas, tem que se encontrar modos e modelos de acompanhamento para ver se são capazes de concretizar essa mudança e de a continuar. Utilizo este modelo de transformação das escolas, passar da disrupção para a transformação, e estes 3 vetores são, do meu ponto de vista, fundamentais. Uma liderança muito forte, e que é a liderança, em primeiro lugar, do diretor, mas também das lideranças intermédias. As pessoas são elas que são os agentes da mudança, têm que se compreender e endereçar qualquer resistência, têm que se perceber o mindset e construir aquilo que se chamam as escolas de growth mindset. Podemos um dia partilhar aqui esta experiência muito interessante que há de escolas de growth mindset, e depois é no fundo um novo modelo de gestão centrado nos objetivos e os resultados.
É preciso, portanto, diria, reimaginar a escola com uma visão, olhar para a história digital. O plano de transição digital é um meio que pode seguramente ser um instrumento decisivo para a transformação da escola.